Fala, gente, tudo certo? Bearish Market aqui com mais um vídeo aqui pro canal. E hoje, gente, vamos conversar um pouquinho sobre algumas leituras aí. Para quem não sabe, né, eu tô nesse momento lendo que é O Homem Mais Rico da Babilônia. E ele traz vários insights bem interessantes, principalmente para quem está no começo, né? Eu já passei, digamos assim, desse ponto tem algum tempo, né? Mas ainda assim é muito interessante de ver como livros básicos para iniciantes reforçam aqueles pontos mais importantes muitas vezes, né? Que é da nossa parte psicológica. Tem um trecho, gente, na verdade, O Homem Mais Rico da Babilônia, tá? Ele é uma sequenciazinha de histórias, tá? São histórias diferentes que se passam ali no mesmo período, mas não necessariamente que tem ligação uma com a outra, né? Uma das histórias que é a que mais me chamou a atenção até agora é de um homem que ele estava contando, né, o que tinha acontecido com ele. Ele era um homem muito bem sucedido e tinha uma pessoa que devia dinheiro para ele, e a pessoa tava, poxa, pelo amor de Deus, não, que nessa época aí, né, tu tava devendo, tu era morto, né, não é? Então, poxa, não me mata, eu vou te pagar. E ele dizia, tá, mas o que tá te faltando para tu me pagar? Ah, é que me falta sorte, tudo dá errado comigo. Dele, então tá bom, senta aqui que eu vou te contar a história de como que eu comecei. E essa pessoa, que era muito bem sucedida, começou a contar que ele iniciou aí sua jornada tentando ter um golpe de sorte, né? E nesse golpe de sorte ele perdeu tudo. Pegou muito dinheiro emprestado, muito além do que ele deveria, né? Ele tinha um trabalho digno, mas ele consistentemente gastava mais do que esse trabalho digno o fornecia. E depois de algumas, né, golpes de sorte mal sucedido, ele estava devendo para todo mundo. E ele começou a recorrer a maneiras ilícitas de tentar levantar algum dinheiro, né? E numa dessas aí ele foi pego. Boa parte do pessoal que estava com ele foi morto. E ele foi capturado e vendido como escravo. Então, falando da época da Babilônia, né, gente? Então, assim, foi capturado como um desertor e foi vendido como escravo. Num certo momento, ele consegue acesso à esposa do dono dele, vamos dizer assim. E ele, como também não era bobo nem nada, ele tenta apelar para o sentimental dela. Tipo, poxa, a senhora, eu não nasci assim um escravo, né? Eu era um homem livre. Não tem como tu me ajudar, de repente, a eu sair dessa condição? Esse é o ponto, assim, que a frase me acertou em cheio, sabe? O que ela fala para ele? Se você diz que é um homem livre, então o que diz o seu coração? Você tem coração de homem livre ou coração de escravo? Porque se tem um coração de escravo, escravo será por todo o resto de sua existência, independente se nasceu assim ou não. Então isso daí, gente, é uma coisa assim que, basicamente, ela falou para ele que, se ele realmente acredita que é um homem livre e ele se comporta como um, ele tá fora dali já. Só que ele continua ali naquela condição porque ele tá com o coração de quem é um escravo. E ele insiste ali, né, um pouco no diálogo, de tipo, poxa, mas como é que eu vou fazer para sair daqui, né? Como é que eu vou? Eu tô preso aqui, né, com guilhões nas minhas pernas. Se você se comporta já dessa maneira, então realmente o seu coração é de escravo e esse é o seu lugar. Aí se passa um tempo e ele começa a refletir nisso que ela falou para ele. E a primeira coisa que ele faz é começar a se afastar dos outros. E ele vai, quando o pessoal vai descansar, etc., ter suas refeições, ele sempre vai num cantinho separado, sempre tentando aproveitar alguma coisa que ele possa escutar. E aí essa senhora questiona ele, uma outra vez que eles tiveram contato. Por que tu fica longe de todo mundo quando tu, em vez de, né, ir confraternizar com o pessoal? Exatamente pelo conselho da senhora. Se eu ficar compartilhando o meu tempo com eles, eu vou ter a mesma mentalidade que eles. E eu não posso. Eu preciso lembrar da minha mentalidade de quando eu era um homem livre. Eu não posso desenvolver mais a minha mentalidade aqui de escravo. E nisso, numa outra oportunidade, ela dá a chance dele fugir e dá mantimentos e um pouco de recurso para ele para começar do zero. E aí fica aquele ponto, né? O que foi que ele fez? A primeira coisa, quando ele retornou, foi ir enfrentar as pessoas a que ele devia dinheiro.
Ele, poxa, a mentalidade de fugir dos problemas não vai me levar a lugar nenhum. Então a primeira coisa que ele foi fazer foi conversar com quem ele devia. Olha, tô recomeçando agora, mas eu vou honrar minha dívida contigo. E conta na história que algumas pessoas xingaram ele, outras entenderam e outras, admiradas com a posição dele, ainda o ofereceram outras maneiras de conseguir recurso e ajudaram ele a sair do buraco. E foi aí que ele começou a desenvolver sua profissão, se tornou um rico comerciante, etc. O principal dessa história, gente, é justamente o que a senhora lá fala para ele quando ele ainda é escravo. O que está no teu coração? Tu se enxerga como uma pessoa livre, então tu vai ser livre. É uma questão de tempo. Agora, se tu se comporta como um escravo, se tu age como escravo, né? Se a tua mentalidade é de escravo e teu coração é de escravo, eu posso te soltar amanhã que tu vai voltar a ser escravo. E as circunstâncias vão acontecer que você voltará a ser escravo. Agora, se você realmente se comportar como um homem livre, você já é livre, mesmo que esses guilhões estejam em suas mãos. E realmente foi a maneira como ele se comportou depois que fez ela, poxa, dar a chance de, ó, como tu tá se comportando agora, pega e vai. Se ele tivesse continuado a fazer as mesmas coisas e agir da mesma maneira, ele não iria ter saído de lá. Então, gente, esse é um ponto muito importante desse livro. Eu recomendo que vocês comprem o livro, leiam ele, porque tem várias dessas historinhas assim. É um livro bem fácil de ler, sabe? A leitura é gostosa, ela flui rápido, flui bem. Então, é esses pontos que às vezes, poxa, tu quer sair de onde tu tá, tu já se enxerga no próximo nível, tu sabe como é que as pessoas do próximo nível se comportam. Quando tu tem um tempo de lazer, tu usa desse tempo com pessoas do próximo nível ou com pessoas do mesmo nível que tu tá? Tu vê que ele não tinha acesso a pessoas livres, porque ele era um escravo, mas ele estava separado das pessoas, pensando no que ele ia fazer, em como que ele poderia se comportar. Então, às vezes, a tua companhia pode ser um podcast, pode ser conteúdo de internet mais avançado. Agora, se tu quer sair da galera do Oba-Oba, não adianta tu continuar andando nos finais de semana com a galera do Oba-Oba. Baita ensinamento desse livro aí, gente. Então, fica a dica para vocês, leiam porque vale a pena. Dúvidas ou comentários de vocês, deixa aí embaixo. Se inscreve no canal se não está inscrito, deixa o teu gostei, segue nas redes sociais, tudo isso é de graça e ajuda a gente pra caramba a crescer com o canal. Muito obrigado por ficar comigo até aqui nesse vídeo. Até a próxima.